Pessoal, quem me segue nas outras redes já sabe que eu tenho comentado que está havendo uma transição no cenário da estética facial e dental, na moda como um todo. Como eu disse também, a moda e as estéticas são cíclicas, de tempos em tempos elas mudam. Então, o que estava sendo considerado bonito há um tempo atrás, hoje, atualmente, não está sendo considerado tão bonito assim. O que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás, a harmonização facial ficou super em alta, as pessoas estavam mudando completamente seu rosto, colocando lente de contato muito clara, muito proporcional, muito certinha. E agora, isso não está sendo mais a procura das pessoas. Por quê? Como ficou banal e todo mundo chegou num pico que muita gente estava conseguindo fazer e também estava ficando uma coisa muito irreal, assim, fora da realidade, as pessoas agora estão querendo voltar pro natural. Ou seja, elas estão querendo ficar naturais em partes. Na verdade, elas querem fazer sim procedimentos estéticos, porém elas não querem que a pessoa consiga perceber. Elas querem que a pessoa bate o olho nela e fala assim, ué, ela tá mais bonita, mas não sabe explicar o motivo, entende? Mas por falar em natural, a pergunta que não quer calar é: de onde veio essa busca por perfeição e proporção? Eu gostaria de fazer uma breve resumo da história para vocês. Essa busca por perfeição começou lá nos tempos antigos, na época da Grécia, onde os matemáticos e os artistas conviviam em harmonia. Então, o que eles faziam? As esculturas, a arquitetura, a pintura, tudo era baseado em proporções matemáticas. E com isso, eles começaram a pintar, tanto em quadros quanto em escultura, pessoas proporcionalmente perfeitas. Não que as pessoas fossem perfeitas naquela época, mas o ideal de perfeição deles era a proporção, entende? E a gente trouxe isso para os dias atuais. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que não é de hoje que as pessoas colocaram um padrão de beleza a ser seguido. Que os gregos têm muita coisa a nos ensinar, eu sei, mas essa questão da proporção é um pouco controversa, porque a própria natureza ela repele simetria, e eu vou te explicar por quê. Todo animal que chega num ponto de perfeição, ou seja, proporção muito parecido, né, é um animal, por exemplo, albinos, que são considerados olhos claros, pelo claro, esses animais são os que mais são vulneráveis geneticamente, ou seja, eles têm um DNA mais frágil e eles também sobrevivem menos. Ou seja, os próprios animais, quanto mais misturado e quanto mais desproporcional, mais eles duram. Vamos dar um exemplo. O cachorro, por exemplo, o vira-lata, ele é o cachorro que mais vive, ou seja, ele tem a durabilidade maior do que os outros cachorros. E é justamente porque eles têm mistura genética e eles não são tão proporcionais, concorda comigo? Agora, os cachorros, quanto mais de raça pura, mais eles têm problemas com câncer e etc. Então isso é uma coisa curiosa, porque se a própria natureza ela repele a simetria, por que nós buscamos a perfeição? Então, como eu disse que isso lá vem dos gregos, eu vou explicar também outras coisas que podem ajudar vocês a entenderem um pouco. Se vocês já viram essa imagem e não conhecem do que se trata, eu acho bem difícil, mas eu vou explicar do que se trata para vocês. Essa figura é o homem vitruviano, feito por Da Vinci, e ele seria o ideal de um homem perfeito, segundo Da Vinci. E Da Vinci também era um matemático, né? Ele também trabalhava com matemática. Então ele colocou proporções nesse homem e disse que esse homem era o perfeito. E o que eu quero dizer com isso? Começa a haver na história uma busca e como eu vou dizer? Uma idealização de pessoa perfeita através de simetria. Então a gente já consegue ver isso ao longo do tempo, como eu falei dos gregos e também agora de Da Vinci. Eu vou até mostrar outra foto pra vocês aqui pra eu explicar outra coisinha. Percebe que são divididos em terços a face desse homem, tem 3 partes, ó, divididas certinhas aqui. Tem círculos, então tudo nesse homem é simétrico e baseado em cálculos matemáticos. Já esse símbolo aqui é o símbolo da proporção áurea, que segundo o matemático que fez esse cálculo, na verdade é um cálculo também, essa é uma forma que se replica na natureza, ou seja, tudo que é belo e perfeito tem esse formato aí de uma forma ou de outra. Conseguiram entender? Inclusive, esses símbolos todos geram um cálculo matemático também. Percebe que eles estão sempre comparando simetria, proporção, que são coisas matemáticas, com seres humanos. O que é engraçado, porque nós somos uma ciência humana, nós somos seres humanos. Quando a gente vai estudar anatomia de crânio, por exemplo, a gente percebe que, por mais que a gente saiba que existe, né, todo mundo tem um nariz, todo mundo tem uma boca, nenhuma boca é igual, nenhum nariz é igual,
né? Então, quando a gente pega um crânio olhando ele por cima, assim, por dentro do crânio, a gente já vê ali que todo mundo tem umas diferenças anatômicas, menores ou maiores, mas ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não pode comparar a matemática, ao meu ver, com seres humanos, tá? E essa aqui é a máscara de Pi, que também é baseada em proporção, e segundo a pessoa que criou esses cálculos e criou essa proporção, quanto mais essa máscara se adaptar ao rosto de uma pessoa, mais bonita ela é. Então, por exemplo, a Kim Kardashian, a Marilyn Monroe, a Amber Heard e o Johnny Depp é a que mais se encaixa essa máscara. Então, ela é o símbolo da perfeição, símbolo da beleza. Aqui vemos a Mary. Lembrando que todas essas pessoas fizeram também procedimentos estéticos que favoreceram essa máscara ficar cada vez mais adaptada ao seu rosto, né? Essa aqui é a perfeição em pessoa, porque a máscara encaixa perfeitamente no rosto dessa bonita aí. Ou seja, se for considerar uma mulher mais linda do mundo segundo essa máscara, seria essa Amber Heard. Voltando para a odontologia, a gente estuda na faculdade de odontologia que os rostos, por mais variáveis que são, a gente tem 3 padrões de rosto, que seria mesoprosopo, aeroprosopo e leptoprosopo. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Aeroprosopo seria um rosto um pouco mais arredondado, onde os terços superiores são maiores do que os inferiores, né? Lembra que eu falei que são 3 divisões de terço? Um entre a sobrancelha e o cabelo, outro entre o olho e o nariz e o queixo. Então, seria o rosto mais redondinho, o aeroprosopo. O mesoprosopo seria as proporções mais ou menos equivalentes, tá? E o leptoprosopo seria a pessoa que tem um rosto um pouco mais alongado. Baseado nisso, agora eu vou explicar para vocês que existem dentes que combinam com cada tipo de rosto. Ou seja, a pessoa com o rosto mais redondinho, ela vai combinar com um dente mais quadradinho, né? Que vai ficar proporcional ao seu rosto. A pessoa com o rosto aeroprosopo, que é o médio, né? Que são proporções mais ou menos equivalentes, essa sim combina com um dente um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Ela consegue transitar ali nos tipos de dente. E a pessoa leptoprosopo é aquela pessoa que tem os dentes maiores, né? Mais alongados e mais certinhos, digamos assim. Mas, na verdade, são mais compridos, né? E o que todo mundo foi atrás de conseguir com lente de contato e faceta. Todo mundo foi atrás desses dentes compridos, com a cor extremamente branca, só que ninguém se perguntou, será que esse dente combina comigo? Eu até faço lá na rede vizinha, analisando sorriso de famosos, e às vezes eu comento sobre isso. Tem pessoas que realmente melhoram com lente de contato, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Boca Rosa, a Grazi Massafera, fizeram uma mega diferença no rosto delas, porque como nós somos brasileiros e existe aí uma mistura genética, né? Ou seja, seu pai é alto, sua mãe é baixinha, então você pode ter puxado o rosto do seu pai, que é comprido, mais os dentes pequenininhos da sua mãe. Então, realmente, aquele dente pequenininho não harmoniza com o seu rosto. Então, você vai lá e aumenta o dente, vai ficar proporcional ao seu rosto. Beleza, existem esses casos sim, até porque o Brasil é um país muito misturado, de povos muito misturados. Então, existem esses casos sim. Porém, gente, não são todos os dentes que combinam com todo mundo. E outra coisa, os dentes perfeitamente certos é uma questão também de ponto de vista, né? Como eu disse, de proporcionalidade. Se você acha que o seu dente fica melhor assim, beleza. Mas faltou um pouco, por isso que tá vendo essa mudança no cenário da estética, faltou um pouco ali como diz, de um pouco de bom senso. As pessoas estavam fazendo com essa necessidade, coisa exagerada, e tava ficando muito caracterizado, ou seja, tirando realmente a característica da pessoa e transformando ela em outra pessoa, né? Tava todo mundo ficando com mais ou menos a mesma cara, inclusive, quando se tratava de harmonização e de estética dental. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você gostou dessa transição que tá vendo? Você acha que é temporário? E o que você acha sobre procedimentos estéticos? Você vai assumir os seus dentes como são, suas imperfeições? Ou você também gostaria de mudar praticamente tudo que você tem ou alguma coisa? Me conta.